Fim de semana de festa, com a abertura do novo Museu de Arte Contemporânea Centro Cultural de Belém. 3 exposições, música e performance marcam a inauguração deste renovado espaço expositivo. No ensaio geral, além de entrarmos no novo MAC CCB, vamos também ao Porto visitar a Bienal de Design dedicada este ano ao tema da água. No cinema temos a estreia da primeira longa-metragem da premiada Leonor Teles e mais à frente o novo disco do fadista Ricardo Ribeiro. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Há um novo museu para visitar. O Museu de Arte Contemporânea Centro Cultural de Belém abriu hoje as portas ao público e promete um fim de semana de festa com visitas guiadas, música e performance. Há 3 novas exposições para ver nos 9.000 metros quadrados de área, 2 exposições temporárias, uma da artista belga Berlinda de Brucker e outra de desenhos da coleção Teixeira de Freitas, agora em depósito no CCB. Mas o coração do museu é ocupado com a exposição permanente que coloca em diálogo as coleções em depósito no CCB, ou seja, a coleção Berardo, a coleção Elipse, que pertenceu a João Rendeiro. Em 2 pisos estas coleções juntam-se obras que pertencem à CASE, a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, e outras da Teixeira de Freitas. O resultado, explica Delfim Sardo, permite um olhar mais a 360 graus. O diálogo entre as obras é isso que faz uma exposição. E o diálogo, neste caso, entre as obras fica claramente beneficiado pela possibilidade de utilizarmos peças de várias coleções, neste caso de 4 coleções distintas. O que nos trouxe essa possibilidade de jogarmos com estas coleções foi a de tratar temáticas que não estavam suficientemente desenvolvidas, foi de alargarmos o campo geográfico e o campo cultural das questões e dos temas que tínhamos em exposição e, finalmente, de poder propor relações ao espectador que não estavam ainda propostas. Portanto, eu acho que aquilo que é fundamental no museu que trabalha com coleções é percebê-las, estudá-las, compreendê-las, para depois poder utilizá-las na ótica de proporcionar ao espectador uma visita mais interessante e mais enriquecedora. Há obras de artistas portugueses e estrangeiros, de Fernando Calhau a Julião Sarmento, de Juan Munhoz à brasileira Adriana Varejão, peças que ocupam agora as salas onde se abordam também temáticas mais políticas. O museu, seja este ou outro museu qualquer, ele está sempre ligado ao mundo e à realidade nos problemas e nas questões que ela levanta em cada momento. Portanto, era inevitável que nós tratássemos questões como, por exemplo, aquilo que é tratado de várias formas e de vários pontos de vista pelos artistas nesta sala, que é a questão pós-colonial, a maneira como lidamos com o trauma da memória ou mesmo com a realidade atual de reivindicação de direitos em determinados países. E, portanto, aqui temos o Chris O'Feely, a Adriana Varejão, a Lynette Boitier, o Glenn Ligon e o David Emmons, todos artistas que trabalham de pontos de vista diferentes, a partir de Londres, do Brasil ou dos Estados Unidos, que trabalham as questões ligadas ao universo do pós-colonial, mas sempre de uma maneira enriquecedora, problemática, interrogando as suas próprias origens e as suas próprias relações com o mundo e com o tempo. Este fim de semana há programa para as famílias, visitas guiadas e concertos, tudo em ambiente de festa e com entrada gratuita. Eu espero bem que seja um fim de semana de festa, é um fim de semana de celebração, é um projeto que há muito tempo estava em cima da mesa, quer, digamos, na comunidade artística, quer de uma forma mais alargada em relação às necessidades dos espectadores e, portanto, espero que todos venham celebrar connosco a abertura do MAC CCB. Vamos ter um programa alargado, uma performance da Carminho com o João Pimenta Gomes, visitas guiadas pop-up durante todo o fim de semana, vamos ter música nos espaços do museu ligada às peças que estão em exposição, com composições de Steve Reich e de John Cage e, portanto, é todo um programa de abertura, de ligação à cidade que nós desenvolvemos para o dia 28 e 29. No novo MAC CCB, o visitante vai poder também ver pela primeira vez uma parte da coleção de arte Teixeira de Freitas, ou o Desenho Contínuo. É uma mostra que reúne trabalhos em vários suportes de artistas brasileiros, portugueses e da América Latina que exploram o desenho como prática do pensamento. Luís Artur Teixeira de Freitas, o colecionador, fala numa oportunidade para o público. As obras da minha coleção, elas não são expostas, normalmente ficam 99% guardadas, 90% guardadas, não são extensivamente, sempre, continuamente emprestadas a instituições fora de Portugal, em Portugal, mas
depois de quase 30 anos a colecionar, 25 anos a colecionar, houve esse convite do Delfim para fazer esse depósito no contexto da abertura desse novo museu. E é um convite que muito me honra e para mim, obviamente, é interessante ter esse depósito a longo prazo para que as pessoas possam também ter a oportunidade de ver de uma forma contínua, não é? As obras que normalmente estão sempre guardadas, estão sempre em depósito. São obras dentro do contexto dos outros grupos, núcleos que compõem a coleção do MAC CCB agora. É um complemento, não é? Porque são obras de artistas que começaram a trabalhar no final dos anos 80, anos 90 e eu acho que é um núcleo importante de obras também. Outra das exposições temporárias traz a Portugal a obra da artista belga Berlinda de Bruckner. Atravessar uma ponte em chamas é uma exposição que revela um conjunto de trabalhos de escultura, desenho e colagem em torno de temas como a morte, a redenção, a memória e a sexualidade. A artista explica ao ensaio geral que o espaço MAC CCB permitiu-lhe explorar outra dimensão na forma de mostrar as suas peças. Para mim é a primeira vez que consigo mostrar o meu trabalho num espaço com os tetos muito altos. É muito bonito. Então decidimos dar espaços aos trabalhos, porque quando olhamos para o conteúdo e os temas dos meus trabalhos, eles são quase sempre muito pesados, são difíceis de lidar. Não é que eu queira esmagar o público com isto, e é muito isso que começamos nesta sala, com obras muito leves, poucos trabalhos em que mostramos estes desenhos muito delicados. São sobre flores e têm muitas camadas, elas estão umas em cima das outras, mas quando olhamos bem vemos os seus órgãos sexuais. Para mim, eu vejo muita sexualidade nas flores. E Berlinda de Bruckner incluiu no percurso da sua exposição um quadro considerado um tesouro nacional que pertence ao Museu Nacional de Arte Antiga, a obra Salomé, com a cabeça de São João Batista, de Lucas Cranach. Este é um dos tesouros que poderá ver nesta nova fase da vida do CCB, que ganha agora um novo Museu de Arte Contemporânea. No Distrito do Porto fala-se por estes dias da água como um recurso indispensável para o ser humano. A nova edição da Porto Design Bienal arrancou esta terça-feira, depois do mau tempo ter atrasado os planos da organização. E, curiosamente, a chuva é também um elemento importante nas exposições deste ano, como conta o jornalista João Malheiro. Petricor é a palavra grega para o cheiro da chuva, quando contacta com um solo árido. É também o nome da exposição inaugurada na terça-feira, na Casa do Design em Matosinhos, da autoria de Fernando Brizio, que também é o curador-geral da Porto Design Bienal de 2023. À Renascença, depois de uma visita antecipada à obra, o artista português explica que pretende demonstrar as diversas utilidades da água. Acho que é um elemento central nas nossas vidas, não é? E sendo uma Bienal de Design, para além de pensar e mostrar o trabalho de determinados designers, também pode ter uma dimensão de mostrar os sítios da água ou mostrar onde é que a água está, no fundo combater ou melhorar uma literacia relacionada com a água. Não é? Água entendida como nos seus variadíssimos estados. O trabalho de Fernando Brizio é apenas um de um total de 11 exposições que tentam dar resposta ao tema Ser Água, como fluímos e nos moldamos coletivamente. O curador-geral da Porto Design Bienal refere que trabalha o conceito desde os tempos de estudante, mas decidiu escolher o tema agora devido ao momento em que vivemos. Temos longuíssimos períodos de seca, há usos errados da água, há usurpação da água, há desperdício da água e, no fundo, há uma série de designers das mais variadíssimas disciplinas que desde há muitos anos têm pensado formas de melhorar o uso da água. A crise de seca que afeta Portugal também se faz sentir noutros países, como é o caso de Espanha. A Galiza é a região convidada a participar este ano na Bienal de Design do Porto, através da exposição Processos e Formas, presente na Galeria Municipal de Matosinhos, com a curadoria do historiador David Barro. À Renascença, o galego diz que, ao representar o passado, o presente e o futuro da região, está igualmente a estabelecer uma ligação com Portugal. Galicia e Portugal, sobre todo o norte, é unha ligazón histórica, pero tamén unha ligazón de sentimento, unha ligazón emocional e unha ligazón de territorio. Non temos territorios, ten moito máis a ver Galicia co norte de Portugal que Galicia
con Castilla, que está pegada, non? Entón, nese sentido, eu penso que calquer ligazón que pudiéramos facer en torno ao design, en torno aos recursos, pois Galicia e Portugal podrían estar falar o mesmo idioma, non? As várias ligações da água nas 11 exposições da Porto Design Bienal podem ser vistas em espaços da cidade do Porto e da de Matosinhos até 3 de dezembro. A Porto Design Bienal apresenta 11 exposições centradas no tema Ser Água, como fluímos e nos moldamos coletivamente. When a city no longer feels like home, memories are all that's left. A casa, o espaço dos afetos, o lugar das memórias está no centro da temática do novo filme da realizadora Leonor Teles. Ban é um filme com um nome cuja palavra significa em tailandês casa. E a realizadora rodou esta longa-metragem entre Lisboa e a Tailândia em plena pandemia. Pelo meio, Leonor Teles perdeu a sua casa. A entrevista ao Ensaio Geral explica porque este filme foi se adaptando às circunstâncias de um tema tão atual como a habitação. A procura deste sentido de casa foi mais de um ponto de vista emocional e de um espaço em que procurei responder a certas questões que são mais de um fórum emocional. Sobretudo é mais esta procura por um lugar onde nos sentimos bem e onde se calhar pertencemos. Às vezes é necessário esta fuga, este partir para longe para depois regressar e perceber que afinal a nossa casa é mais perto do que aquilo que imaginávamos. É um filme que foi todo ele feito durante a pandemia. Que dificuldades e que desafios foi enfrentando durante a rodagem? Tivemos vários períodos de rodagem, tivemos que parar, éramos para filmar em Macau e depois o filme foi todo reescrito porque era impossível filmar em Macau. Depois o filme passou a ser feito em Lisboa, com um pezinho na Tailândia. Portanto, houve assim uma série de coisas que este filme enfrentou. Tive 2 anos à espera para poder filmar e um processo que se calhar demoraria 3 anos acabou por demorar 6. E aquilo que se calhar era a nossa ideia no ponto de partida, quando eu comecei a pensar no filme em 2017, não é de todo a ideia que é hoje, em 2023, quando o filme estreia. Mas o filme também estreia numa altura em que, de facto, a questão da casa, da habitação, sim, é uma questão muito política, é uma questão que jovens como tu se debatem diariamente. Também tem essa pertinência, ou acabou por surgir numa altura em que esta questão está muito pertinente? Eu acho que isto ainda vai mais longe do que isso, porque eu, durante a rodagem do filme, eu fiquei sem casa e não consegui encontrar outro sítio e só muito recentemente é que eu consegui arranjar uma casa. Então acabei por estar quase um ano e meio sem casa. E ao mesmo tempo que estava a filmar e a trabalhar no filme, e então todas essas complicações também estavam muito presentes dentro da minha cabeça. Era inevitável que isso também seja um processo abordado no filme, não é? Se nós não temos um sítio onde estar, onde viver, que devia ser um direito básico de termos um teto. Como é que as pessoas vão estar bem se não temos uma coisa tão básica como essa? O novo filme de Leonor Teles tem estreia dia 29 de outubro na sessão de encerramento do DOC Lisboa. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos deixa sugestões de leitura. Celebramos 100 anos do nascimento de Italo Calvino, o autor do maravilhoso Cidades Invisíveis, que entre nós tem tradução de José Colasso Barreiros. Marco Polo descreve uma ponte, pedra a pedra. Mas qual é a pedra que sustém a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustida por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas sim pela linha do arco que elas formam. Kublai Khan permanece silencioso, refletindo, e depois acrescenta: por que me falas das pedras? É só o arco que importa. E Paulo responde: sem pedras não há arco. Martin Wolf escreveu e a Gradiva publica em Portugal A Crise do Capitalismo Democrático. Apesar de todos os seus defeitos, o capitalismo democrático continua a ser o melhor sistema para o desenvolvimento humano.
Mas o que vemos hoje é que a democracia liberal está em crise e o autoritarismo está a crescer. Além disso, os laços que deveriam ligar os mercados abertos a eleições livres e justas estão ameaçados. As vozes dividem-se. De um lado, as que defendem que o capitalismo é melhor sem democracia. No outro, as que defendem que a democracia é melhor sem o capitalismo. Martin Wolf critica severamente as duas perspectivas. O divórcio entre a democracia e o capitalismo, entendido este como economia aberta e livre, seria um grande mal. A cidadania é mais do que um slogan ou do que uma intenção romântica. É a ideia que nos pode salvar. Leonor Teles assina a primeira longa-metragem de ficção, Man, onde passado e presente se entrelaçam num carrossel que acelera uma juventude em tumulto entre Lisboa e Bangkok. A vida adulta, com relacionamentos traumáticos, e a carreira constituem uma história intensamente vivida quando El conhece Capa. Com Carolina Miragaia e Nena Dahl, temos uma peça fundamental depois da balada de um batráquio que recebeu o Urso de Ouro em Berlim, de Terra Franca e de Cães Ladram aos Pássaros. Agora, o retrato geracional de duas raparigas que nos ensinam o nosso tempo. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a saia que eu não te alejo. Vira-Voltas é o single do novo disco de fado de Ricardo Ribeiro. O fadista está de regresso com o álbum Terra que Vale o Céu. Terra que Vale o Céu tem muito a ver porque nós andamos sempre muito à procura daquilo que está no céu e andamos sempre muito à procura de conquistar o céu e ainda não ganhamos a terra, não é? E aí não concordo com o grande poeta Luís de Macedo em que ele diz: querer a terra é ter falhado o céu. Eu primeiro quero ganhar a terra para depois conquistar o céu. E quando digo ganhar a terra, é ganhar a terra nas questões mais prementes da humanidade, que no fundo é a concórdia, a fraternidade entre os homens, a tolerância. Apesar de eu às vezes ter um bocadinho de receio da palavra tolerância, porque às vezes a tolerância pode dar a oportunidade à superioridade, porque significa, assim eu tolero-te e tal. E não é aceitar. E eu às vezes prefiro dizer a palavra aceitar. Aceitar o outro como ele é na sua essência, não é? E portanto essa terra que vale o céu também é isso mesmo. E também é quando começas a escavar a terra do teu peito e começas a encontrar as coisas que são verdadeiramente importantes dentro do ser humano, que é ser cada vez mais homem e menos animal e menos egocêntrico e menos territorial, por exemplo. É isso que te interessa nesta fase da tua carreira? Eu acho que é sempre isso que me interessa. Acho que até morrer me vai interessar disso. Eu acho que me vai interessar todos os temas e tudo aquilo que esteja relacionado com a existência. O disco mostra a essência do fado. Rui Vieira Neri escreve sobre este novo trabalho de Ricardo Ribeiro, que apresenta um fado novo que sabe a antigo. Este diálogo entre a modernidade e a herança vem de dentro do fadista. O fado é uma coisa que é como se fosse mais um membro do meu corpo, não é? É como se eu tivesse mais um nariz ou mais um braço, não é? Tem muito a ver com o que se passa dentro de mim e não sei muito bem explicar a arte. Eu acho que a arte não necessita ser explicada, não é? Agora, que eu ouço música muito variada, muita coisa me influencia. Por exemplo, quando recupero uma peça, que tenho um hobby que é recuperar peças de mobiliário ou peças que eu olho e que acho bonitas ou que no seu interior são bonitas mas estão degradadas, eu tenho esse hobby de fazer restauros de peças e é exatamente por isso, porque tenho essas vontades e esses interesses. E musicalmente tenho interesses dos mais variados da música, claro, muito mais ligadas ao Mediterrâneo, ao Oriente, desde a música sefardita, a música árabe, a música grega. Ou seja, é isso que também vai influenciar. Daí o disco ser muito ligado ao Mediterrâneo. E daí talvez seja que o Rui teve a gentileza de dizer essa frase bonita, porque efetivamente, sendo antigo é novo, não é? Porque também são
estou muito ciente da minha época. Terra que vale o céu reúne fados com letras de Fernando Tordo, Carminho, Amélia Muj, Maria do Rosário Pedreira, mas também fados com letras do poeta António Boto ou do dramaturgo Gil Vicente. Há muita gente que eu admiro e que me conhece, e seria muito mais fácil, quando as pessoas te conhecem, de escrever e de compor de uma forma que se coaduna com a minha sensibilidade e que tem a ver com a minha sensibilidade. Torna-se mais verdadeiro? Exatamente. Quer dizer, não quer dizer para eu cantar Gil Vicente com uma música do Alain Alemã que não seja, mas é a questão de que depois eu contei histórias a cada um deles e eles, cada um fez o seu tema e a sua... E depois houve outros também que não ficaram, e porque não era o seu momento. Por exemplo, o Antes Só, que é um tema do Artur Ribeiro e que eu já o tinha guardado há muito tempo, e chegou agora o momento que ele me deu a oportunidade, o próprio tema me deu a oportunidade de o cantar. Até aqui não me tinha dado essa oportunidade, que isto pode ser uma coisa meio louca, mas há coisas que não somos nós que as possuímos, são elas que nos possuem a nós. E portanto, e nomeadamente na música, então isso é o prato do dia. E estes amigos todos, desde o Francisco Guimarães, a Amélia Muj, que eu nunca tinha cantado nada dela, o Fernando Tordo, que somos grandes amigos, ele escreveu-me 3 cantigas e são para mim, eu faço delas o que quero. Gravei esta, outras canto ao vivo, quer dizer, e esta é a relação com os poetas e com os compositores. Aqueles que não têm a oportunidade de ter relação, como o Gil Vicente, não é? Ou o Artur Ribeiro, ou o António Boto, que musiquei uns versos dele, é porque tem a ver com a sensibilidade e quando se aproxima. O disco conta, como diz Ricardo Ribeiro, com o ambiente sonoro de José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença, Daniel Pinto, Jared Cowen e Ricardo Dias. Mas há também muitos fados cuja música é composta pelo próprio Ricardo Ribeiro. Para mim, importante é aquilo que faço e não a consequência do que faço. Apesar disto pode parecer, isso é papo para boi dormir, como se costuma dizer, mas não é. Eu sou mesmo assim, naturalmente. E dou provas disso por atos, não por palavras. Mas primeiro perdi um bocadinho o medo. Os músicos, o produtor musical deste disco, o Carlos Manuel Proença, que eu serei eternamente grato, e eles é que estão sempre a me instigar assim, mas grava isso é bonito, bonito. E eu tive para tirar, para pôr uma composição de outro compositor e poeta, não sou compositor, sou apenas um curioso, mas e eles disseram, não tires, porque isso tem tudo a ver e é muito bonito. E portanto, fiz essas canções e elas aí estão. Compões à guitarra? Como é que é esse processo laboratório? Maioritariamente componho à guitarra, ou então às vezes quando vejo o poema, por exemplo, o poema do António Boto, se me deixares eu digo o contrário a toda a gente, e neste mundo de engano fala a verdade quem mente. Quando vi esse poema, li 2 ou 3 vezes e a música apareceu rapidamente na cabeça. E depois voltei para casa e peguei na guitarra e ficou feita em menos de nada. É com a voz de Ricardo Ribeiro e o fado Vira-Voltas que fechamos o ensaio geral desta noite, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Boa noite e bom fim de semana. Eu sou forte e dou tamanho, e se o trigo aquece em sol dourado, será minha sombra no montado, e no teu canto o canto é fado. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te alejo. Oh menina dos meus olhos, anda ter ao meu regaço, que os meus olhos ficam cegos se não têm o teu abraço. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te alejo. Oh menina dos meus olhos, anda ter ao meu regaço, que os meus olhos ficam cegos se não têm o teu abraço. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te alejo. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te alejo.